Glória a Deus. O salmista diz assim no Salmo 73, Salmo de número 73, verso 25 e 26. Que mais eu tenho? Eu no céu. Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? De repente você chegou nessa noite aqui passando por dificuldades, problemas. Talvez você esteja como o salmista, Asaf, dizendo: Senhor, minha carne está se desfalecendo, meu coração está perdendo a esperança. Mas ele diz: eu sei que o Senhor ainda é a minha fortaleza. Amém? Nós vamos orar agora, nós vamos colocar diante do Senhor as nossas petições, as nossas necessidades, as nossas ansiedades. Amém? Vamos orar ao Senhor.
Deuteronômio capítulo 14, verso 22, diz assim: certamente darás o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher no campo, e perante o Senhor teu Deus, num lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Verso 26. Esse dinheiro dá-los-á por tudo que deseja a tua alma, vacas ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Amém? Eu gosto desse texto que ele diz, aqui no final do verso 23, assim: para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Esse temor não é um temor de medo, até porque o nosso Deus não é um Deus mau, é um Deus bom, é um Deus de amor. Mas o temer aqui, quando Moisés escreve isso, ele está falando para que possamos aprender a respeitá-lo, para que possamos aprender a honrá-lo. Então nós precisamos temer ao Senhor, respeitar ao Senhor, e o dízimo, a oferta, ele faz parte disso. Agora ele fala, olha, por tudo aquilo que a sua alma deseja. E Paulo vai falar sobre isso lá em 2 Coríntios capítulo 9, ele vai dizer: aquele que semeia com escassez colhe. Agora aquele que semeia com a mudança também irá colher. Algumas pessoas às vezes perguntam assim, mas só que o dízimo e a oferta é uma barganha que você faz com Deus? Não, não é barganha que você faz com Deus, mas não existe nenhum agricultor, nenhum homem que trabalhe na terra, que vá semear sem esperar a colheita. Todo semeador que trabalha na agricultura, ele sempre semeia esperando o fruto da semente. Os dízimos e as ofertas também são isso, porque nós vamos ver no último livro aqui do Velho Testamento, em Malaquias, que ele diz que ele abre as comportas dos céus, ele derrama bênçãos sem medidas e repreende o devorador. O que nós queremos, eu falo isso toda vez, que nós queremos não é o dinheiro não é para pagar a conta de energia, o dinheiro não é para pagar aluguel, mas na verdade os dízimos e as ofertas nós damos, primeiramente, para aprendermos a temer ao Senhor. Segundo, porque é uma obediência, e a obediência gera bênção. Amém? Eu creio que eu e você estamos aqui para sermos mais abençoados. Amém ou não amém? Amém. Vamos orar então. Pai, nós oramos agora, Senhor, dedicamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, que se cumpra a sua palavra naquele que é fiel. Não deixe faltar absolutamente nada, Senhor. Pai, nós oramos, pedimos as suas bênçãos e bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços andam nas trevas, vou sonhar mais perto. Eu quero estar mais perto. Eu quero estar, meu Deus, de ti. Muito mais perto da tua presença, Senhor. Aleluia. Tua presença nos consola, Jesus. E quando Cristo enfim vier chamar nos céus com serafins, irei orar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei. Perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Meu Deus, de ti. Deus, de ti. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele sempre foi Deus. Ele é Deus e Ele sempre será Deus. Vamos ficar de pés, igreja?
Te louvamos, Senhor, porque grande é a tua fidelidade. Te adoramos, Senhor, porque és eterno, porque és santo, porque és justo. Aleluia. Se abalam, os povos se curvam, nos curvamos, Senhor. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e vontade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e vontade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Cante isso novamente, igreja. Os reinos se abalam, os povos se curvam, tua presença, e as bocas se abrem para te adorar, as mãos se levantam, aleluia, para dizer que tu és o Rei, e é santo, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Oh Deus. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e vontade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Que lindo! A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e vontade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adora o Senhor, igreja. A tua igreja te adora. Mais uma vez. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja
adora. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu nome seja louvado, Senhor. Amor eterno de Cristo, amor eterno de um Deus verdadeiro. Aleluia, Jesus. Seja exaltado para sempre o teu nome, e para sempre adorado entre as nações, para sempre adorado no meio deste povo e desta igreja. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Te adoramos. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas te encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Teu Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Tu és vivo, Senhor, e por isso nós te adoramos esta noite. Por isso nós viemos neste lugar entregar aquilo que trouxemos para o louvor da tua glória. Aleluia.
Vamos cantar aleluia ao teu nome, Senhor, porque tu és digno de ser adorado. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. És vivo, Senhor, e vencedor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Bendiremos o teu nome, Jesus, ainda neste lugar. Ainda neste lugar. A tua igreja te exalta. Bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que temer. Meus pés só na rocha firmarei. Diga isso, igreja. Não me abalarei, e tu, Senhor, direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu
Amém. Abre sua Bíblia comigo, por favor, no livro do Gênesis, capítulo 26. Livro do Gênesis, capítulo 26. Nós iremos ler o verso 1 e o verso 2. Verso 1 e verso 2, Gênesis, capítulo 26. Todos acharam aí? Gênesis 26, verso 1 e 2, diz assim, ó: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência eu darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Verso 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Só até aí. Deixa sua Bíblia aberta, por favor. Nós vemos aqui, nesses primeiros versos aqui do capítulo 26, algo interessante. Nós vemos aqui a narrativa do filho de Abraão, estava numa terra chamada Gerar, terra dos filisteus, na Filístia, e veio uma crise, veio uma fome sobre este lugar onde ele estava, que era Gerar, o nome da cidade, ali na nação dos filisteus. E ele estava pensando em se mudar, ele estava pensando em sair daquele lugar, ele estava pensando em ir para o Egito, ir para uma terra melhor, ele estava querendo sair daquela situação de escassez que aquela terra estava passando, vivenciando, e ele disse: vamos descer para o Egito. E eu aprendo algo aqui tão interessante, porque sobre a vida de Isaque existia uma promessa. A Bíblia deu uma promessa para Abraão e ele estendeu aos seus filhos. Isaque, ele é conhecido como filho da promessa. Mas eu acho tão interessante aqui, porque às vezes a gente pensa, por a gente ter algumas promessas na nossa vida, por Deus estar conosco, a gente acha que a gente não vai passar por dias difíceis, por problemas ou por adversidades. E a gente vê aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, Jesus disse isso lá em João capítulo 16, verso 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Na vida tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. Ele vai dizer: olha, existe tempo de chorar, mas também existe tempo de sorrir. Vai ter um tempo, há um tempo determinado. Nós vamos passar por momentos. E quando Jesus está encerrando ali o Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer o seguinte: olha, existe dois tipos de pessoas, o prudente e o imprudente. O prudente, a diferença de um para outro, é onde ele firmou a sua casa, onde ele bateu a estaca para colocar a sua casa. Mas as crises vieram para os dois tipos de pessoas. A crise veio para aquele que fez a sua casa na rocha, mas a crise também veio para aquele que fez a sua casa na areia. Os mesmos problemas que vieram para um, veio para o outro. Vieram as chuvas, vieram os ventos fortes, os rios se inundaram, tudo isso veio. Mas a Bíblia diz que aquele que estava firmado na rocha, aquele que fez a sua casa na rocha, ele passou por tudo isso, mas ele prevaleceu. Então nós vamos ver aqui algo interessante, que as crises é algo que acontece para os bons e para os maus. Essa que é a grande verdade. Deus, ele não nos priva dos problemas, Deus não nos priva das crises, mas ele diz que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às crises, ele estaria conosco. Essa que é a diferença. E é exatamente esse segundo passo que nós vamos ver aqui nesse texto, porque os problemas eles veio a fome, veio a crise. Mas olha só que interessante, em meio a tudo isso, a Bíblia diz que quem aparece aqui no cenário, no verso de número 2, diz assim, ó: apareceu-lhe o Senhor. Deus apareceu. É isso que nós precisamos ter essa certeza, que mesmo em meio às dificuldades, Deus sempre está conosco. Mesmo em meio aos problemas, Deus está conosco. Eu gosto muito do livro de Jó, porque o livro de Jó começa a narrativa ali no capítulo 1, falando tudo que Jó tinha, tudo que Deus havia dado para Jó. Depois vem falando, a Bíblia diz que Satanás
ele vai e se encontra com Deus, ele começa a falar acerca de Jó. E Deus dá testemunho a respeito de Jó. Olha, Jó é um homem reto, Jó é um homem íntegro, Jó é um homem fiel a Deus, e Jó também é um homem que se desvia do mal. Mas a gente vai ver aí, depois, do capítulo 1 ainda, até o 41º capítulo do livro de Jó, a gente vai ver Jó sofrendo. Foi um tempo só de sofrimento. A coisa só virou, a história só mudou na vida de Jó no capítulo 42. Mas é tão interessante que no capítulo 36 ele começa a fazer algumas argumentações, algumas queixas, algumas lamentações a Deus. Jó estava passando por uma crise, não uma crise boba, a gente sabe da história de Jó. Ele perdeu tudo num dia só, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente, ele perde tudo. Não só isso, mas ele também perde os seus 10 filhos. Só quem já perdeu um filho sabe a dor da perda de um filho. Eu costumo dizer, existe dor para todas as perdas, menos para a dor daquele que perde um filho. Porque o filho que perde o pai ou a mãe se chama órfão. O marido ou a esposa que perde o seu cônjuge se chama viúvo ou viúva. Mas não existe o nome da dor para o pai que perde seu filho. É a dor sem nome. Não existe um nome para se dar para essa dor. E Jó, ele perde tudo isso. E aí vem o sofrimento. A Bíblia diz que o seu corpo é coberto de chagas. Ele se cortava, ele se coçava com cacos de telha. A Bíblia diz que todos estavam longe dele, ele começa a se lamentar. Enfim, aí no capítulo 38 aparece um personagem, o quarto amigo de Jó, e ele faz uma pergunta para Jó. Jó, ele dá uma dica para Jó, ele diz assim: Jó, mesmo que você não esteja vendo, a sua causa está diante de Deus. Jó, mesmo que você não consiga visualizar, a sua causa está diante de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que Deus não está trabalhando, porque o Deus é o Deus invisível, porém evidente. Evidente em todas as áreas. Quando a gente lê o livro de Esther, você vai ver que não aparece nenhuma vez sequer o nome de Deus. Deus não é citado no livro de Esther, mas nós vamos ver no decorrer da história de Esther, Deus se fazendo presente. Por quê? Porque o Deus é o Deus invisível, porém evidente. É o Deus que está trabalhando a nosso favor, como Isaías vai dizer no capítulo 64, verso 4, desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando, Deus não está parado. E era exatamente isso aqui que acontece na vida de Isaac. Veio a crise, veio o problema, veio o tempo de dor, veio o tempo de sofrimento, mas a Bíblia diz no verso 2 que Deus apareceu. Agora, Deus não apareceu, gente, para resolver o problema, porque muitas vezes nós achamos que quando Deus aparece é para resolver os nossos problemas. Deus apareceu. Olha, Deus vai aparecer na sua causa. Deus vai vir e vai mudar esse cenário. Às vezes Deus vai vir só para nos dar uma direção. Só para nos dar um direcionamento na nossa vida. E o pior de tudo é que às vezes essa direção, essa instrução que Deus nos dá, não é aquilo que nós queremos ouvir. Porque olha só que interessante, a Bíblia diz que Isaac estava descendo para o Egito, porque havia crise em Gerar. Agora, Deus aparece e a primeira coisa que ele diz aqui para Isaac é o seguinte: não. Não para nós é algo que soa muito ruim, gente. Ninguém gosta de ouvir um não. O não parece algo negativo. Ai, pai, deixa eu ir lá para a casa do meu amigo, porque vai ter uma festinha lá e tudo mais, estão todos meus amigos indo. Não. O ser humano não gosta de ouvir não. Essa que é a grande verdade. E quando a gente lê ali Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, né? Você está fera porque você está acompanhando aí na TV os 10 mandamentos, então você sabe de qual é salteado, né? Quando você vê o 4º e o 5º mandamento, apenas o 4º e o 5º, só eles que não começam com um não. Todos os outros, o 1º, o 2º, o 3º, o 7º, 8º, 9º e o 10º, todos eles começam com um não. Não terás outro Deus, não fará imagem de escultura. Quais são os dois? O 4º,
Ó, lembra-te do dia do sábado para ti santificar. Esse não tem um não. E o quinto, honra o teu pai e tua mãe. O resto, meu filho, é não adulterarás, não matarás, não cobiçarás. É tudo não. E nós não gostamos de ouvir o não. Não, para nós é algo que soa muito ruim. Ainda mais quando nós temos um plano. Ainda mais quando nós temos um sonho. Ainda mais quando nós estamos com tudo arrumado. A Bíblia diz aqui, ó, Isaque foi a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Era o que estava no coração de Isaque. Era aquilo que Isaque queria. Mas Deus sabe, na verdade, o que é melhor para mim e para você. Existe uma bênção no não de Deus. Até o não de Deus se torna algo positivo para mim, para a vida, para a minha vida e para a sua vida. Parece que o não é algo negativo. Parece que o não é algo que não é muito bom para nós. Mas o não de Deus, em todo não de Deus, existe uma bênção para as nossas vidas. E Deus diz: não vá. Não vá, sabe por quê? Olha aqui o verso de número 3, ele diz assim: habita nela, e se eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência eu darei todas estas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão, teu pai. Isaque tinha uma herança. Sobre a vida de Isaque existia uma bênção. Mas o interessante era, eu tenho uma bênção, eu tenho uma herança sobre a minha vida, mas eu estou vivenciando, eu estou passando por um tempo de crise. O que eu acho interessante aqui é que Deus aparece é para confirmar a promessa dele. E o que é uma promessa de Deus? O objetivo primordial das promessas de Deus é suscitar a confiança humana na onipotência de Deus. Esse é o aspecto primordial, principal de uma promessa. E Deus diz: Isaque, existe uma promessa. Eu acho que Isaque deve dialogar com Deus, deve ter falado com Deus e dito assim: Senhor, existe uma promessa, mas eu estou passando por uma crise. E aí Deus fala: mas nenhuma crise, nenhum problema, nenhuma dificuldade é maior do que a minha promessa. Às vezes a gente acha que a crise, os problemas que nós estamos passando, vivendo, são maiores do que as promessas que Deus tem para nós. O que vai prevalecer no final? A crise ou a promessa? A promessa. A Bíblia diz em Mateus 24:35, passará os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para... Olha só aqui que Isaías, eu gosto muito desse texto de Isaías capítulo 40, verso 8, porque ele fala de tempos de dificuldades, ele fala de uma estação de seca, quando ele diz assim, olha, seca-se a erva, capítulo 40, verso 8, seca-se a erva, as flores até murcham, mas a minha palavra, não, a minha palavra permanece para sempre. E é interessante que no final de tudo, de Jó, no capítulo 42, verso de número 2, ele vai citar aquele texto muito conhecido que nós sabemos de cor e salteado, quando ele diz, bem sei Deus que tudo podes, e nenhuma das suas promessas poderá ser frustrada na minha vida. Deixa eu te dizer algo aqui, nós estamos passando por um tempo de crise, estamos vivenciando esse tempo de crise, talvez existam pessoas aqui que estejam passando por crises ainda maiores. Não estou falando de crise financeira, mas talvez seja uma crise, sabe, espiritual, talvez seja uma crise emocional. Existem crises ou existem vários aspectos ou várias áreas em que pessoas estão passando por crises e crises diferentes. Mas a gente precisa se lembrar que a promessa de Deus é o que vai prevalecer diante das crises. A palavra de Deus, a promessa de Deus, a bênção de Deus é o que vai prevalecer diante deste problema. E muitas vezes a promessa não vai condizer com a realidade que nós estamos vivendo. Às vezes parece ser algo paradoxal, parece ser algo antagônico, algo contrário. Existe uma promessa, existe uma palavra sobre as nossas vidas, mas o que nós estamos passando é exatamente o contrário. Quer ver uma coisa? Um sonhador, José, é tão interessante quando a gente lê ali o capítulo 37 do Gênesis,
Porque a Bíblia vai narrar que José, ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho, ele estava tirando ali os feixes, né? E os feixes dos seus irmãos se dobravam diante dele. O segundo sonho, a Bíblia diz que 11 estrelas, o sol, a lua, se prostravam diante dele. Esse era o sonho que José teve. Esse foi o sonho de José. Agora, qual era a realidade? O sonho dizia o seguinte: José, você vai estar por cima. José, os seus irmãos estarão por baixo. José, você vai estar por cima. José, os seus irmãos irão prostrar diante de você. Este era o sonho. Mas logo depois do sonho veio a realidade. Qual é a realidade? A realidade era exatamente o contrário. Por quê? Porque agora ele foi jogado pelos seus próprios irmãos numa cisterna. A realidade dizia o seguinte: José, você está por baixo e os seus irmãos estão por cima. Então deixa eu te dizer algo aqui. Nem sempre as promessas de Deus, muitas vezes as promessas de Deus serão contrárias à realidade daquilo que nós estamos vivendo hoje ou passando. Mas o que vai prevalecer no final não é aquilo que você está vivendo hoje. O que vai prevalecer no final são as promessas de Deus. Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele vai fazer. O que ele falou, ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para mentir. Ele disse para Isaac: Isaac, fica em Gerar, porque existe uma promessa. E ele fica, gente. E quando a gente começa a estudar a geografia e a arqueologia daquele tempo, e principalmente da cidade de Gerar, a gente vai ver que Gerar não era uma cidade rica, não era uma cidade próspera, e ainda estava passando por uma crise. A palavra Gerar no hebraico significa cântaro, algo frágil. E Deus fala o seguinte: fica neste lugar frágil, fica neste lugar de fragilidade. E eu me lembro daquilo que Paulo disse, o homem que melhor entendeu a mente de Cristo, ele vai dizer isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 9, ele diz assim, quando ele está falando para Jesus tirar o espinho da carne dele, Jesus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, ele diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aí o verso 29 ele vai dizer: para que nenhuma carne se glorie. Quando Deus fala para Isaac assim: Isaac, fica em Gerar, ele está dizendo: Isaac, quem vai te sustentar no meio da crise sou eu. Quem está contigo sou eu. Isaac, a bênção não está numa localidade, a bênção está sobre a sua vida. Isaac, a bênção não está sobre o local, sobre o lugar que você está, mas a bênção está em obedecer a minha palavra. Se eu estou falando para você ficar em Gerar, fique em Gerar. Agora, ficar em Gerar é uma coisa, gente. Prosperar em Gerar é outra coisa. Olha só que interessante aqui, acompanha comigo aqui, verso de número 12. Diz assim: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Gente, nós estamos falando de um tempo de crise, nós estamos falando de um tempo no tempo que a terra estava passando por uma grande seca. O que eu acho interessante aqui é que Isaac simplesmente não obedece a palavra de Deus em ficar, mas obedece também em fazer algo, em se movimentar, em tomar uma atitude. E tomar uma atitude, quando nós lemos aqui, a gente precisa se lembrar o seguinte, que foi uma atitude contrária a tudo aquilo que as pessoas estavam fazendo, porque eles estavam vivenciando, passando por um tempo em que ninguém semeava. Eles estavam passando por um tempo em que ninguém lançava a mão das suas sementes na terra, porque não chovia, a terra estava seca, a terra estava infértil. Eu não vou semear agora, eu vou dar um tempo. No tempo certo, eu vou fazer. Mas a gente vê aqui que Deus tem um domínio sobre a natureza. Deus tem um domínio sobre todas as coisas. Deus, ele é soberano nos céus e na terra. Deus continua tendo poder sobre todas as coisas. Isaac fica na terra, mas Isaac também
semeia. Isaac fica, mas ele toma uma atitude contrária. Gente, como é difícil ser diferente numa época em que todos são iguais. Como é complicado ser diferente quando todo mundo quer ser igual. Sabe, e a gente está vivendo um tempo muito esquisito, acho que não tem outra palavra, é um tempo esquisito, porque o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Essa que é a grande verdade. É muito esquisito. Sabe, a gente falar hoje com a juventude, olha, vamos tentar, vamos lutar, vamos nos manter virgem até o casamento. É muito esquisito isso hoje, porque isso soa quadrado. Isso soa de uma forma ridícula. Eu me lembro, eu gosto muito disso. A gente tem um amigo, pastor Hélio Schwartz Lima, ele tem uma filha, né? Ele tem 3 filhas e um rapaz. Nós fomos criados juntos e ele é contemporâneo do meu pai no seminário. E uma das filhas dele entrou na faculdade. E ela entrou na faculdade e ela estava se guardando, ela era virgem, né? Ela seguiu os princípios cristãos. E ela entrou ali no primeiro ano da faculdade e as pessoas começaram a caçoar dela e dizer, você é virgem ainda? Como isso? Como pode isso? Segundo ano, e as pessoas falando e criticando. Terceiro ano, as pessoas falando e criticando. Chegou no quarto ano, no último ano da faculdade, aí as amigas dela falaram assim, você vai ficar assim? Vem cá, você vai ser a única virgem dessa universidade. Você não pode terminar a faculdade ainda virgem. Ela olhou para aquelas meninas e disse assim, no dia que eu quiser ser igual a vocês, eu vou ser. Mas sabe quando vocês vão conseguir ser igual a mim? Nunca. A gente precisa ter coragem. Coragem para dizer o que é certo e coragem para dizer aquilo que é errado. Nós estamos vivenciando um tempo, nós estamos passando um tempo em que não existe mais moral, não existe mais ética. O certo, pastor, mas todo mundo faz algo errado, mas todo mundo recebe uma propina, se eu não receber, como é que vai ser? Outro vai receber, deixa outro receber, você não. Deixa outro fazer, você não. Nós fomos chamados, como foi falado aqui, hoje pela manhã, para sermos sal e luz da terra. A igreja não foi chamada para ser igual ao mundo, a igreja foi chamada para ser diferente. Essa que é a verdade. Sabe, hoje nós estamos fazendo tudo, eu não sou contra a modernização da igreja, nós temos tudo isso aqui bacana, telão de LED, som de primeira, ar-condicionado, tudo bacana. A igreja pode se modernizar, mas a igreja jamais pode se mundanizar. Somos chamados realmente para sermos diferentes e não iguais. Isaac semeia, mas Senhor, ninguém está fazendo, eu vou ser o diferente. E outra coisa, aprenda algo. Aquele que é diferente sempre vai ser criticado. O que é diferente sempre vai ser criticado. Nós precisamos nos acostumar com as críticas, porque na verdade só criticam aqueles que estão fazendo alguma coisa, pessoas que estão produzindo bons frutos. Essa que é a verdade. Nós precisamos nos acostumar com isso. Nós vamos fazer a diferença lembrando que nós seremos criticados. Nós seremos chamados de louco pelo mundo, mas nós fomos chamados exatamente para isso. Isaac semeia, e eu fico imaginando, sabe, as pessoas falando com ele, eu fico imaginando as pessoas criticando, eu fico imaginando as pessoas ridicularizando Isaac, falando, Isaac, você está doido, rapaz, você está maluco, agora não é hora de plantar. E ele diz, mas eu tenho uma palavra sobre mim. Deixa eu te falar algo aqui. Não discuta com ninguém, porque quem recebeu a palavra foi você. As pessoas jamais entenderão aquilo que Deus falou para você. O que Deus falou para você é para você. Faça. Pastor, mas parece coisa de louco, mas faça. Se Deus falou, faça. Se movimente.
Eu entendo algo aqui, que nós precisamos nos movimentar. Nós não podemos ficar parados. Deus não nos chamou para ficarmos na inércia. Nós precisamos nos movimentar. Eu acho tão interessante porque os 2 primeiros versículos da Bíblia vão falar sobre isso. A Bíblia diz que a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era como? Como é que era a terra? Gente, a terra ainda era sem forma. A terra ainda era vazia. Mas é tão interessante que a Bíblia vai dizer, mas o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. Mesmo a terra sem forma, mesmo a terra vazia, o Espírito de Deus já se movimentava. Ele não estava parado. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu tiro uma lição desses 2 primeiros versos aqui, que quando a gente não souber o que fazer, nós não podemos ficar parados. Pastor, o que eu vou fazer diante? Não, vou ficar parado. O Brasil está passando por crise, vou ficar parado. Pastor, eu ainda não tenho uma forma, ainda está meio vazio os meus pensamentos. O que eu faço? Parado, você não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos nos mover, nós precisamos nos movimentar. Enquanto nós nos movemos, Deus vai falando conosco. Enquanto nós estamos nos movimentando, Deus vai falando conosco. Isaac semeia. Semeia, não liga para as críticas, não liga para a ridicularização, não liga para nada. Ele faz simplesmente aquilo que Deus o mandou fazer. E o verso 13? O verso 13 vai dizer, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Todo grande homem que prospera tem história de dificuldade. Sabe, muitas vezes a gente critica, a gente fala, mas fulano é um cara de sorte. Não é sorte não, você não sabe do histórico dele. Você não sabe daquilo que ele passou. Às vezes a gente olha, puxa, fulano deu sorte na vida. Não é sorte não. Ele soube aproveitar bem as oportunidades. Não só aproveitar as oportunidades, mas quando as oportunidades vêm, nós precisamos estar preparados para elas. Porque tem gente que está assim, eu estou esperando uma oportunidade. Já se preparou para a oportunidade? Pastor, estou esperando uma oportunidade aí para eu me tornar aí um gerente de marketing de uma multinacional. Já sabe falar 2 línguas? Não adianta, gente. Tem gente que está esperando oportunidade, mas não se prepara para a oportunidade. A Bíblia diz então que ele ficou riquíssimo e prosperou naquele mesmo ano. E aí a gente acha que termina, não. Porque toda vez que Deus resolve nos abençoar, sempre vão vir aqueles que têm inveja de nós. Não inveja por aquilo que nós somos. Não inveja pela roupa que você veste. Não inveja por onde você mora. Não inveja do seu carro. Mas eles terão inveja por aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Eles não vão ter inveja por aquilo simplesmente que você tem, mas por aquilo que Deus está fazendo através de você. Olha só que interessante. Depois de tudo isso, diz assim, verso de número 15. Por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E disse Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque já está muito mais poderoso do que nós. Presta atenção aqui, verso 17, desculpa. Então, Isaque saiu dali e se acampou no vale de aonde habitou. Olha só, Isaque estava em Gerar. Isaac estava em Gerar. Sabe para onde é que Isaac vai agora? Porque entulharam os poços dele? Pro vale de Gerar. Você sabe o que significa vale na Bíblia? Olha só uma informação. 1 Reis capítulo 20, verso de número 28. Olha só o que vai dizer. Deus não é Deus de vales, mas Deus é Deus de monte. É por isso que Davi, escrevendo o Salmo de número 23, ele vai dizer assim, ainda que eu ande pelo vale, Ezequiel capítulo 37, e Deus me pôs no vale de ossos secos. Sabe o que significa vale? Vale significa lugar de aflição.
Vale significa lugar de terror. Vale significa onde Deus não está com a sua presença. Vale significa maldição. Olha só que interessante, gente. Isaac estava prosperando em Gerar. Estava tudo dando certo ali, numa terra em que as pessoas não estavam dando certo. As pessoas começam a ter inveja de Isaac por aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E se prepare, porque Deus, quando começa a fazer algo na vida de alguém, as pessoas vão se levantar para ter inveja de você também. Se prepare. Aí olha só, a Bíblia vai me relatar no verso 17, que então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar. Depois, ele cava alguns poços. A Bíblia diz então que ele cava o poço de Ezeque, ele cava o poço de Sitna e ele cava o poço de Reobote. E olha só, eu vou terminando. Olha só que interessante. Vale é um lugar onde ninguém dá certo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Deus não é um Deus, 1 Reis 20, 28, Deus não é um Deus que habita em vale, mas Ele é um Deus que habita em montes. Ezequiel 47 é o vale. É o vale de ossos secos. Meu Deus, deixa eu te falar algo aqui. Sabe onde é que Isaac cresceu e prosperou? Sabe onde é que veio o Reobote para a vida dele? Reobote significa prosperar. Reobote significa lugar de ampliar. Sabe onde é que ele prosperou? Ele prosperou aonde ninguém tinha prosperado. Ele cresceu aonde ninguém crescia. Isaac conquistou coisas aonde ninguém jamais tinha conquistado, porque estava no vale. Deixa eu te dizer algo aqui. Você vai crescer aonde ninguém cresceu. Você não vai morrer porque existem parentes seus que morreram dessa enfermidade. Não é porque outros não deram certo numa localidade ou com alguma coisa que você vai dar errado. Deus vai te abençoar aonde pessoas jamais foram abençoadas. Você vai crescer aonde pessoas jamais cresceram. Você vai ser abençoado onde pessoas jamais foram abençoadas. Você vai gerar vida no lugar de morte. Deus vai trazer vida para a tua vida. No vale de Gerar, Isaac prospera. É no vale. Agora eu fico imaginando todo mundo dizendo, agora acabou. Prosperou em Gerar, Deus era com ele, a terra estava ruim, a terra estava infértil, mas agora nós lançamos ele no vale. Agora nada vai dar certo. Ei, podem até entulhar os meus poços, mas eu não vou ficar parado não. Podem até me impedir de chegar em um lugar, mas não vão me impedir de cavar novos poços. Podem até me impedir, de desentulhar os poços que um dia foram cavados pelo meu pai, mas jamais vão me impedir de tirar água da fonte da vida. Podem me impedir em um canto, mas eu vou caminhar, eu vou prevalecer diante de tudo aquilo que está se levantando contra mim. Olha só. No vale de Gerar, ele tem um Reobote. No vale de Gerar, a Bíblia diz então, e eu termino. Presta atenção aqui, a Bíblia diz aqui no verso de número 20. E chamou o primeiro poço de Ezeque, porque contenderam contra ele. E então cavaram outro poço, e também por causa desse, o contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E com esse, eles não contenderam, e chamou-lhe de Reobote, porque disse, agora nos deu o lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Eu não sei como você chegou aqui, talvez você esteja pensando, pastor, nada está dando certo. Houve um levante contra a minha vida, as pessoas estão tentando me impedir. Mas olha só, a Bíblia diz, lá em Isaías capítulo 43, verso 13, ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém da minha mão. Agindo Deus, quem? Agindo Deus, quem? Romanos capítulo 8, verso 31 diz, se Deus é por nós, quem? Pentateuco vai dizer, se por um caminho o nosso inimigo vier, por 7 ele terá que fugir.
Eu não vou parar porque eu sei quem luta por mim. Eu não vou parar porque eu sei quem está na minha frente. Eu não vou parar porque eu sei quem é meu Deus. O nome do meu Deus é o Senhor dos Exércitos. Eu não vou parar por causa de levantes. Eu não vou parar porque pessoas estão tentando frustrar. Porque eu sei que Deus está comigo. Porque sobre a minha vida, sobre a sua vida existe uma promessa. Sobre a minha vida e sobre a sua vida existe a bênção de Abraão que se estende a todos nós. E Deus vai prevalecer com a sua palavra no final de tudo. Deus sabe das nossas lutas, Deus sabe dos nossos problemas, Deus sabe das nossas fraquezas. Agora, Deus sabe das nossas limitações. Talvez pessoas estejam aqui dizendo: pastor, não aguento mais. É tanta luta, é tanto problema, é tanta adversidade. Mas não para não. Não para não, porque quem sabe, depois dessa sua luta, vem um rebote para a sua vida. Não é hora de parar não. Sabe por quê? Nós estamos falando de Isaac aqui porque foi o homem que venceu. E aprendo algo aqui: os vencedores, eles nunca desistem. Agora os desistentes, eles nunca vencem. Quem que você é? Um vencedor ou um desistente? Um vencedor ou um desistente? E Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 8, verso 37. Porque diante destas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu termino. Coloque-se de pé com sua Bíblia aberta, por favor. Coloque-se de pé com sua Bíblia aberta, por favor. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de retroceder. É hora de nós avançarmos. É hora de continuarmos desentulhando. Pastor, mas estão me impedindo. Não tem problema. Entulharam ali, você cava outro poço aqui. Estão tentando te impedir ali, você vai para lá. Não para, não desista por causa da situação, por causa do problema, por causa das adversidades, por causa da inveja dos outros. Não para não. Não desiste não. Porque quem sabe depois dessa luta, Deus preparou o rebote para você, o lugar de prosperar, o lugar de crescer. Talvez você esteja aqui falando como Davi: mas eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Mas até no vale da sombra da morte, Davi diz: eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. É neste vale onde ninguém deu certo, meu filho, que você vai dar certo. É neste vale onde ninguém cresceu que Deus vai estender a sua mão sobre você e você vai crescer. Depois disso, olha só, e a gente termina. Diz aqui o verso 28. E eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. E então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. A última frase do verso 30 diz assim: tu és agora o abençoado do Senhor. Sabe quem veio para eles? Aqueles que expulsaram, aqueles que estavam planejando mal contra Isaac, aqueles que estavam intentando mal contra Isaac, aqueles que se levantaram para frustrar os sonhos, os planos e os projetos de Isaac. São esses que vieram agora para dizer: Isaac, nós vimos claramente que a mão do Senhor é contigo, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós reconhecemos que realmente tu és um abençoado do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui: não para não, porque você não está sozinho nessa luta. Não para não, porque você não está sozinho nessa peleja. Não para não, porque quem está com você é o Deus de Israel, que nunca perdeu uma batalha sequer. Não para não, porque quem está com você é aquele que tem um domínio nos céus e na terra, aquele que continua regendo o universo. Não para não, porque quem está com você é o onipotente, o todo-poderoso, o alfa, o ômega, o início, o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. É Ele que está contigo. Por que dessa luta?
Sabe por que dessa luta? Porque as pessoas vão ver claramente. Presta atenção aqui. Foi Abimeleque, o rei dos filisteus. Chega agora para Isaac e diz assim: Isaac, claramente nós vimos agora que o Senhor é contigo. Essa luta aí que você está passando, meu filho, é para que as pessoas que estão à sua volta vejam quem realmente é o seu Deus. Essa luta que você está passando aí é para as pessoas verem que realmente você é um abençoado do Senhor. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei que o Deus de Isaac está aqui nessa noite. Eu sei que o Deus que trouxe o rebote para a vida de Isaac está aqui. Eu sei que o Deus que fez ele crescer no vale está aqui nessa noite. É o Deus que vai te fazer crescer neste vale. É o Deus que vai te fazer prosperar neste vale. É o Deus que vai te honrar aonde ninguém jamais